E aí galera, beleza? Aqui é o professor Douglas. E aí, como eu havia dito para vocês anteriormente, eu estava pensando em fazer uma revisão em cima das propriedades coligativas. Então, nesse caso, a gente vai relembrar essas propriedades e aí no final eu vou trazer algumas questões para a gente estar discutindo a respeito desse assunto. Bom, então a primeira propriedade que nós vamos discutir é a tonoscopia. Então, nessa situação inicial, foi adicionado um certo solvente dentro desse recipiente fechado e após chegarmos aí no equilíbrio dinâmico, nós observamos que ela irá apresentar uma certa pressão máxima de vapor. Só que nessa segunda situação eu mantive o mesmo solvente, só que adicionei um soluto não volátil. E aí eu observo que a adição desse soluto não volátil, ele dificulta o processo de evaporação da solução, fazendo com que ela tenha uma menor quantidade de vapor e, consequentemente, apresente uma menor pressão máxima de vapor. Então a ideia aqui é bem simples. Você aumentou a concentração da solução, vai reduzir a pressão máxima de vapor. Outra propriedade coligativa que nós temos é a ebullioscopia. Nesse caso, nós iremos avaliar o aumento da temperatura de ebulição pela adição de um soluto não volátil. Então, nessa primeira situação, eu tenho a água pura, ela está 1 atm e ela ferve a 100 graus Celsius. Na segunda situação, eu adicionei meio mol de glicose dentro desse líquido, e aí eu observei que a variação de temperatura foi equivalente a 0,26 graus Celsius. Na terceira situação, eu adicionei um soluto diferente, mas com a mesma concentração, e quando eu observo a temperatura, eu vejo que a variação foi a mesma. Já na terceira situação, eu adicionei glicose, só que eu dobrei a concentração. E quando eu analiso em comparação à segunda situação, eu vejo que essa variação ela representa o dobro, ou seja, 0,26 vezes 2 é igual a 0,52 graus Celsius. E na última situação, eu adicionei sacarose, mas com a mesma concentração. E quando eu analiso a variação de temperatura, eu vejo que é a mesma comparada à situação anterior. Então, em poucas palavras, eu posso dizer para vocês o seguinte, que a natureza do soluto pouco me importa, e sim a concentração que a minha solução irá apresentar no final, justamente porque esse soluto presente nessa solução, ela dificulta esse processo de ebulição, fazendo com que o meu sistema necessite de um conteúdo energético maior, e isso irá refletir justamente no aumento da temperatura. Então, quanto maior for a concentração da minha solução, maior será a minha temperatura de ebulição. Bom, o próximo efeito que nós iremos estudar é a crioscopia e ela está relacionada à temperatura de congelamento da substância. Então, da mesma forma, nessa situação inicial, a água pura vai congelar a 0 graus Celsius. Na segunda situação, eu adicionei meio mol de glicose e observei que a variação foi de 0,93. Na terceira situação, adicionei a mesma concentração, só que modifiquei o soluto. E aí eu percebo que a variação é a mesma comparada à situação anterior. Na terceira situação, eu dobrei a quantidade de glicose que tinha nessa solução e eu observei que a variação de temperatura comparada à segunda situação foi o dobro. Da mesma forma, na minha quinta situação, eu adicionei 1 mol por litro de sacarose e a minha variação foi a mesma, equivalente à situação anterior. Então aqui eu vou observar a seguinte situação, que a natureza do soluto, novamente, ela não irá interferir na variação da temperatura, e sim a concentração que essa substância possui na sua etapa final. Então a ideia é bem simples. Para que a substância passe para a forma sólida, as moléculas presentes ali, elas precisam se reagrupar para que sejam formados cristais.
E aí, quando eu adiciono esse soluto não volátil, ele dificulta esse processo de reestruturação das moléculas, exigindo que o sistema perca um conteúdo energético maior. E aí eu vou observar que ocorrerá uma redução na temperatura de congelamento. Então é essa que é a ideia. Aumentou a concentração, reduziu a temperatura de congelamento. E aí, por fim, nós vimos um pouquinho sobre a osmose. Então a osmose ela vem a ser da seguinte forma. Nessa primeira situação, eu tenho a presença de solvente puro em um dos lados desse tubo e no outro lado eu tenho a presença de solução. Esses dois meios eles estão separados por uma membrana semipermeável, que é aquela membrana semipermeável que permite apenas a passagem de solvente de um lado para o outro. Se eu deixar esses dois sistemas em contato, eu vou observar que com o passar do tempo, a água presente no solvente vai em direção à solução no intuito de tentar adquirir a estabilidade e o equilíbrio. Entretanto, na terceira situação, ocorre a aplicação de uma pressão externa. E se essa pressão externa for suficiente para que não aconteça esse processo osmótico, eu chamo essa pressão de pressão osmótica. Então, a pressão osmótica é aquela pressão que irá barrar o processo de osmose. E aí é aquele mesmo esquema que nós vimos anteriormente. Se eu aumento a concentração dessa solução, ela vai puxar o solvente do lado mais diluído com mais intensidade. Então, consequentemente, eu observo que a pressão osmótica ela se torna maior. Então, em resumo, quanto maior for a concentração da solução, maior será a pressão osmótica. Bom, e por fim, um ponto que eu vi que vocês tiveram muita dificuldade na interpretação é justamente na dissociação iônica. O que vai acontecer? Nós observamos nas aulas passadas que existem dois tipos de soluções relacionadas à condutividade elétrica, que seria a solução molecular, que é aquela solução que não transmite corrente elétrica, e nós temos as soluções eletrolíticas, que são aquelas soluções que conduzem corrente elétrica. E esse processo de transmissão de corrente está associado à presença de íons livres. Então, a partir daí, eu posso interpretar da seguinte forma. Quando eu tenho a solução molecular, a única coisa que irá acontecer é que ela estava na forma sólida e passou para a forma aquosa. Já a solução eletrolítica, ela pode passar por dois processos, a ionização e a dissociação iônica. Quem vai ditar para mim o processo que ela irá sofrer é o tipo de molécula que eu estou trabalhando. Por exemplo, na ionização, eu tenho as moléculas que são características do tipo polar. Então, elas interagem com a água e, como consequência, eu tenho a formação de íons. E já na dissociação iônica, eu tenho os compostos que apresentam ligações iônicas. E ao interagir com a água, vai ocorrer apenas um desmanche desse retículo cristalino e o resultado disso é a liberação desses íons livres. Então, essa é a diferença que eu vou ter. E aí, como eu disse anteriormente para vocês, eu observo que a natureza desse soluto, ele pouco vai interferir nas propriedades coligativas, mas o que interfere realmente é a concentração que essas soluções irão apresentar nessa etapa final. Bom, como assim? Por exemplo, aqui eu tenho o NaCl. Se eu adiciono um mol de NaCl, eu observo que ele se dissocia em um mol de Na e um mol de cloreto. Ou seja, no final eu teria a presença de 2 mols de íons, e isso irá representar o dobro do efeito coligativo que eu vou ter nas minhas soluções. Então, por exemplo, se eu tenho 1 mol de sacarose e eu tenho 1 mol de NaCl, esse 1 mol de NaCl representará um aumento maior na temperatura de ebulição comparada à da solução com glicose, justamente porque esse NaCl ele se decompõe em 2 mols de íons, então esse efeito será o dobro comparado à solução da glicose. Aqui abaixo eu tenho o CaCl2.
Na hora que eu adiciono essa substância, ele se decompõe em cálcio mais 2 cloretos. Então, no final do processo, eu vou ter a presença de 3 mols de íons. Abaixo, eu tenho a presença do cloreto férrico. Se eu adiciono essa substância em água, ele decompõe em 1 mol de íon férrico mais 3 mols de cloreto. Então, no final, eu vou ter a presença de 4 mols de íons. Abaixo, eu tenho cloreto de estânico. Se eu adiciono essa substância em água, eu vou ter a formação do estânico mais 4 mols de cloreto. E aí, totalizando 5 mols de íons em solução. E aqui abaixo eu tenho a presença do sulfato de alumínio. Quando eu adiciono essa substância em água, eu tenho aí a dissociação e, consequentemente, formação de 2 mols de alumínio e 3 mols de sulfeto. Então, quando eu tenho a presença de um composto iônico nesses efeitos coligativos, eu devo tomar muito cuidado porque ele sofre esse processo de dissociação, aumentando a quantidade de soluto presente na solução. E isso terá efeitos em cima da temperatura de ebulição, em cima da temperatura de congelamento, da pressão máxima de vapor e até mesmo da osmose. Bom, e aí você vai identificar essa substância quando ela tiver a presença de qualquer metal. Então, essa é a dica que eu passo para vocês. O metal se dissocia e é a presença do metal no composto que fará com que você consiga identificar um composto que apresenta ligação iônica. Bom, então aqui eu trouxe algumas questões para a gente estar discutindo a respeito da resolução. Então, na letra A, ele fala: a uma dada temperatura possui a menor pressão de vapor a solução. Então, quando eu faço a leitura do enunciado, ele fala sobre menor pressão de vapor. Então, eu já tenho que recordar que essa relação se sai da maior concentração molar, menor pressão máxima de vapor. Agora eu vou analisar os solutos. Então, primeiro, a sacarose, ela é uma substância molecular. Então, nesse caso, se entra 1 mol, sai 1 mol. Bom, então, como eu tenho a presença de 1 mol de produto, então eu multiplico esse efeito pela concentração da sacarose e tenho como resultado final 0,1. Aí eu vou fazer a mesma coisa para a letra B. Como o efeito que eu tenho da glicose é 1 multiplicado pela concentração, que é 0,2, então nesse caso a concentração que B irá apresentar é equivalente a 0,2. Na letra C, eu tenho a presença do ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele é uma substância formada por meio de uma ligação covalente, só que ela é do tipo polar. Então, ela sofre o processo de ionização. Então, se entra uma dessa substância, eu tenho a presença de 1 mol de H+, e 1 mol de Cl, o que faz que no final eu tenha a presença de 2 mols de íon. Então, esse é o fator de multiplicação que eu irei utilizar para multiplicar a concentração do ácido clorídrico. Então, ali na letra C, a concentração é 0,1 e a minha variação é 2. Então, o que faz com que a concentração dessa substância seja 0,2. Na letra D, eu utilizei o mesmo soluto, portanto, o efeito dele é 2, multiplicado pela concentração, que é 0,2. Então, eu tenho uma concentração final de 0,4. E na letra E, eu tenho o hidróxido de sódio. Ele é uma substância iônica, porque tem a presença do metal Na. E quando essa substância ela entra em contato com a água, eu tenho como produto 1 mol de Na e 1 mol de OH-. Então, nesse caso, totaliza um valor equivalente a 2. Então, esse 2 vai ser o fator de multiplicação que eu estarei multiplicando a concentração dessa substância, que é equivalente a 0,2. Então, depois de eu ter feito o tratamento desses dados, eu vou observar aquele que apresenta a maior concentração e ele representará a substância que terá a menor pressão máxima de vapor. Então, nesse caso, a alternativa correta seria a letra D.
A questão 6, ele fala, dentre as soluções abaixo, identifique a que entra em ebulição em temperatura mais elevada. Então, nesse caso, o que ele necessita saber é aquela que evolui em temperatura mais elevada. Então, para isso, eu tenho que recordar da relaçãozinha. Quanto maior a concentração de molar, maior será a temperatura de ebulição. Então, eu preciso fazer o mesmo tratamento que eu fiz na questão anterior a essa aqui. Porque quando eu vejo as alternativas, eu vejo que há a presença de compostos iônicos e substâncias moleculares. Então, vamos lá. Na letra A, eu tenho o nitrato de cálcio. Quando essa substância entra em água, ela tem a formação de 1 mol de cálcio e 2 mols de nitrato, o que totaliza um valor equivalente a 3. Então, para eu determinar qual que vai ser a concentração final que essa substância irá apresentar, eu pego esse 3 e multiplico pela sua concentração, que é 0,2, e o resultado é 0,6. Na letra B, ele fala do cloreto de sódio, que é o NaCl. Bom, então nesse caso, o produto que eu tenho é 1 mol de Na e 1 mol de cloreto, o que totaliza uma variação de 2 mols de íons. Então eu pego essa variação, multiplico pela concentração, que é 0,1, e nesse caso existem 0,2 mols de soluto na minha solução final. Então essa é a interpretação que eu tenho para a letra B. Para a letra C, ele tem a presença de glicose. E aí aquele esquema que nós vimos anteriormente. A glicose, como ela não sofre processo de decomposição, então o efeito que ele vai apresentar na minha concentração será equivalente a 1. Então, vezes a concentração da glicose, que é 0,1, resulta em 0,1. Então, essa é a interpretação que eu tenho para a letra C. Já para a letra D, eu tenho a presença do nitrato de potássio. E essa substância, quando ela entra em contato com a água, ela dissocia em 1 mol de K+, e 1 mol de nitrato, resultando em uma variação de 2 mols de íons. Então, novamente, pego essa variação, multiplico pela concentração e determino o valor de 0,8. Então, essa foi a interpretação para a letra D. Então, como nós vimos ali inicialmente, quanto maior for a concentração, maior será a temperatura de ebulição. Então, comparando essas concentrações, eu vejo que na letra D é aquela que apresenta o maior valor. Portanto, ela terá a temperatura de ebulição maior. Essa questão 3, ela já traz um raciocínio um pouquinho diferente para a gente. Ela fala aqui da seguinte forma: certas propriedades físicas de um solvente, tais como temperatura de ebulição e de solidificação, são alteradas quando nela dissolvemos um soluto não volátil. Para se verificar esse fato, 4 sais distintos foram dissolvidos em frascos contendo a mesma quantidade de água, formando as soluções 1, 2, 3 e 4, como indica o esquema a seguir. Então ele passa para a gente essas 4 soluções e pede para a gente assinalar a alternativa que apresentará soluções em ordem crescente de abaixamento de temperatura de solidificação. Então vamos fazer uma leitura evidenciando os pontos mais importantes da introdução da nossa questão. Então vamos lá. Ele fala que ambos apresentam a mesma quantidade de água. Então, quando eu pego a fórmula da concentração molar, eu observo que, como ele fala que apresenta a mesma quantidade de água, então ele terá o mesmo volume. E aí ele fala que ele quer que ele coloque em crescente de abaixamento da temperatura de solidificação. Então o esquema é o seguinte: quanto maior for a concentração molar, menor será a temperatura de congelamento. Então vamos analisar esses 4 frascos que ele traz nessa questão. Então o primeiro é o sulfeto de magnésio. Eu adiciono essa substância em água e ela vai se decompor em 1 mol de magnésio, em 1 mol de sulfato, e o nosso fator de variação será equivalente a 2. Vou lá, pego a concentração dessa substância, multiplico por 2 e ela apresenta uma concentração final de 0,4. Então, é isso que nós observamos em 1. Em 2, ele utiliza o sulfato de potássio.
Quando eu adiciono essa substância, ela decompõe em 2 mols de potássio em 1 mol de sulfato, tendo um fator de multiplicação equivalente a 3. Então eu pego esse 3, multiplico pela concentração e ela equivale ao valor de 0,3. Então essa é a concentração que eu tenho para a situação número 2. Para a situação número 3, ele fala de 0,1 mol de sulfato de alumínio. Eu adicionando essa substância em água, ela decompõe em 2Al mais 3 sulfatos. Então, nesse caso, gera uma quantidade equivalente a 5 íons. Pego esse fator, multiplico pela concentração e a minha concentração final será equivalente a 0,5 mols. Então, é essa a concentração que eu tenho para 3. Aí vou fazer a mesma coisa com 4, que ele utiliza 0,1 mol de sulfato de zinco. Então, adicionando essa substância em água, ela decompõe em 1 mol de zinco e 1 mol de sulfato, e gerando 2 íons. Então, esse 2 será o fator de multiplicação da minha concentração, que gera um valor equivalente a 0,2. Então, é essa situação que eu tenho no frasco 4. Então, analisando as concentrações dessas substâncias e tomando como critério que o aumento da concentração incide numa redução de temperatura, entre essas, a que apresenta a maior concentração é aquela que está presente em 3. Depois, é aquela que está presente em 1, presente em 2 e, por fim, presente em 4. Então, essa vai ser a minha ordem crescente de abaixamento da temperatura de solidificação, que é o que encontro na letra B. E aí, por fim, eu tenho essa questão 69, que ele pede para a gente comparar as seguintes soluções, que estão à mesma temperatura e todas de igual concentração. E aí ele pergunta para a gente quais são isotônicas, que seriam aquelas que exercem a mesma pressão osmótica. Então, vamos lá. Elas têm igual concentração, então eu vou determinar a seguinte situação. Quanto maior for a concentração molar, maior será a pressão osmótica. E quando ele fala que ela é isotônica, ele está querendo dizer que essas duas substâncias devem apresentar a mesma concentração molar. Então vamos lá. O primeiro exemplo, ele fala sobre a glicose. A glicose é uma substância molecular, portanto, ela não sofre nenhum processo de ionização e nenhum processo de dissociação. Se entra um, sai um. O segundo, ele falou sobre a sacarose, que também é uma substância molecular, ou seja, se entra um, sai um também. Na terceira, ele fala sobre o cloreto de sódio. E como nós vimos anteriormente, pela presença do Na, essa substância vai ser caracterizada por apresentar ligação iônica e ela sofre dissociação, gerando 1 mol de Na e 1 mol de Cl. Portanto, no final, ela terá a presença de 2 mol de íon. A mesma coisa vai acontecer com o cloreto de cálcio. Como essa substância tem presente na sua constituição o cálcio, que é um metal, ele se decompõe em 1 mol de Ca2+, mais 2 mols de cloreto, gerando no final 3 mols de íon. Então, analisando essa situação, nós observamos que as duas soluções que apresentam a mesma concentração é aquelas que estão presentes em 1 e 2. Portanto, essa é a resposta que nós temos para essa questão. Então, galera, espero aí que tenha ajudado vocês um pouquinho a entender como que ocorre essa relação entre o aumento da concentração com as propriedades coligativas. Então, só para a gente fechar isso aqui, o aumento da concentração representa uma redução na tonoscopia, um aumento na ebulioscopia, uma redução na crioscopia e um aumento da pressão osmótica. Um forte abraço a todos e até a próxima.